Olá, meus amigos, que bom que estamos juntos novamente. Vamos fazer a leitura desse pequeno livro, mas grande em conteúdo, Responsabilidade de Joana de Ângeles. Hoje, o capítulo 1, Critério de Observação. E todo capítulo ele antecede com uma passagem do Evangelho. Hoje, Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, como se poderá restaurar-lhe o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Poderás examinar com acerto os problemas humanos se te eximires a censura e a má vontade. Os fatos não ocorrem exatamente conforme se te apresentam. Há ângulos em que não penetras, antecedentes que desconheces, circunstâncias ignoradas. Uma apreciação feita antes do desfecho de qualquer acontecimento é sempre precipitada e sem fundamento. Então, vamos entender aqui. A gente só vai conseguir analisar com algum grau de acerto se a gente se eximir, ou seja, se não usarmos da censura e da má vontade. Então, quer dizer que para a gente avaliar as coisas é preciso ter boa vontade, é preciso se despir, né? Retirar de nós os nossos preconceitos, que eles geralmente é que levam à censura, à crítica. A gente olha e fala, isso está certo, está errado. Então, nesse momento de avaliar, deixe isso de lado. Não considere antecipadamente as coisas antes de conhecê-las. E ela vai falar dos fatos. Os fatos não ocorrem exatamente conforme eles se apresentam. Isso é muito interessante quando a gente, na psicologia, faz um estudo da fenomenologia. Porque existe uma diferença entre o fato e o fenômeno. O fato é aquilo que acontece. O fenômeno é a nossa interpretação do fato. Como a gente não consegue traduzir o fato na sua pureza, assim, na sua exatidão, na sua precisão, porque sempre vai passar pelo nosso crivo, pelo nosso olhar, pelo nosso ponto de vista, pelas nossas emoções, pelo nosso conhecimento. Tudo isso interfere no fato. Então, não há um fato puro em si. Há sempre uma interpretação do fato. Por isso que ela diz que o fato ele não vai ocorrer exatamente como se apresenta, porque há ângulos em que a gente não consegue alcançar, não penetra. No acontecimento, a gente foca às vezes em um aspecto e não consegue prestar atenção em outro. Há antecedentes, olha que interessante a gente lembrar disso. A gente pode olhar, por exemplo, um casal brigando. Estamos olhando o fato. O fato é, o casal está brigando. Mas a interpretação que a gente dá, então, o fato se transforma num fenômeno, como eu falei, porque a gente olha já dizendo que aquilo é uma briga. Tá vendo? A gente já interferiu. Olha para o casal, na verdade, eles podem simplesmente estar falando um com o outro de uma forma alta, mas toda vez que a gente adjetivar, colocar um adjetivo, uma qualidade, a gente já está alterando o fato.
E o que antecedeu? A gente está olhando o que está acontecendo, mas não sabe o que veio antes. Não sabe, a gente pode até ir além. Muitas coisas que acontecem hoje podem ser fruto da nossa infância. Então, não conhecemos os antecedentes. As circunstâncias nos são ignoradas. É preciso, então, ter essa consciência de que nós não sabemos de todas as coisas e, embora a gente possa até presenciá-las, ainda assim elas vão passar por nosso crivo. Então, para poder apreciar com uma certa isenção, o que é difícil, nós não somos neutros, nós não somos isentos, nós somos sempre parciais, porque o nosso olhar é parcial. Mas a gente faz um exercício de imparcialidade, de isenção. Isso é um exercício. Precisa, como ela falou, não censurar. Precisa ter uma certa boa vontade e aí ela vai além. Ela vai nos aconselhar ao bom senso. Então, desse modo, considera o que te chegue ao conhecimento utilizando calma e uma boa dose de bom senso. Procura descobrir o lado melhor em tudo, de forma a diminuir a carga de danos, quando for algo prejudicial, contribuindo para a reparação desses males. Então, examina a situação, examina ali o fato e tenta ver agora, sem censura, mas com boa vontade, bons olhos e bom senso. Para que a gente possa levar ali uma forma até de apaziguar ou de conduzir a situação de uma forma que não cause danos e prejuízos maiores até, porque como eu citei como exemplo, pode ser uma briga. E dependendo de como a gente intervir, pode até prejudicar. Então, sempre que a gente tiver que analisar a situação, busque o melhor lado ou busque reparar qualquer malefício que haja naquela situação. Então, já veja que a gente está se colocando numa posição ativa, que ela fala, né? Não é passiva de mero observador. Não faltam pelo caminho demolidores, acusadores, pessoas armadas pela ira e pelo pessimismo. Não faltam. O que tem é gente para falar mal, para criticar, para reclamar, isso tem aos montes. Então, que a gente seja aquele que leva a concórdia, que leve uma palavra de construção ao invés de demolição, que leve uma palavra de conciliação. Torna-te alguém receptivo e agradável quando as conjunturas se apresentem sombrias e mortificadoras em torno dos teus passos. Em torno de nós, sempre haverá situações, hoje ou no futuro, mas sempre nos acontecerá de passarmos por desafios, situações que possam ser constrangedoras, possam ser desagradáveis. Se a gente se mantiver numa posição de não se precipitar no julgamento, de buscar ver com os bons olhos a experiência, de levar sempre uma palavra amiga, de consolo e se colocar, de forma agradável, a gente vai poder lidar com as situações
de uma forma mais fácil de superá-las, né? Assim também a gente pode pensar que todos passamos por problemas, todos passamos por conjunturas, que ela fala aqui, sombrias. E se a gente puder levar uma palavra amiga, uma palavra de consolo, de conforto para o outro, então é recíproco. As análises dos comportamentos alheios, realizadas com azedume e prevenção, levam a resultados tão injustos quanto infelizes. Então, ela está lembrando que nós estamos olhando para fatos, acontecimentos, e também podemos estar ali analisando comportamentos. Muito cuidado ao analisarmos comportamentos. Eu trabalho com psicologia, na área de avaliação psicológica, e o que faz então a psicologia? Infelizmente, ela se reduziu a uma prática, uma ciência que analisa o comportamento. A psicologia devia fazer muito mais, já que ela é o estudo da psique da alma, do psiquismo, da mente. Mas ela acabou, por conta da ciência materialista, se voltar para o que ela vê, e não para a mente que ela não vê e ainda não compreende. Essa é a verdade. A gente ainda não compreende o que é a mente. Mas o comportamento a gente pode olhar e classificar, olhar e adjetivar, né? Por isso que a gente faz avaliação psicológica de comportamentos. Mas a avaliação, ela não é exclusiva da psicologia. Todos nós fazemos avaliação e fazemos o tempo todo. Nós precisamos avaliar as coisas, os fatos, para saber se determinada situação em que a gente está passando representa um perigo ou não para a gente. Então, a gente tem essa capacidade de avaliar como um recurso da inteligência. É a nossa expressão da inteligência, poder analisar as coisas, poder chegar a uma conclusão e dali tomar decisões, fazer escolhas. Então, nada errado com avaliar, né? Agora, existem aqui reflexões importantes para que a gente se conduza nesse processo de avaliação de determinada forma que não cause, como ela fala, resultados injustos e infelizes. Esse companheiro tombou, aquele se comprometeu, esse delinquiu, este outro desistiu da luta. Não lhes adiciones às aflições maior cota de desespero. Olha a orientação que essa mentora nos dá. As pessoas já estão em sofrimento, não vá você aumentar ainda mais o peso da carga que elas levam de dor, de sofrimento. Certamente lutaram até a exaustão antes do comprometimento. Talvez foram colhidos por imprevistos sucessivos ou sucumbiram por invigilância. Talvez a gente não tenha certeza, não acuse, não aponte o dedo. Talvez essas pessoas em sofrimento, em que a gente só vê aquele momento e não o que antecedeu, para que aquelas pessoas chegassem àquele ponto de extremo sofrimento. Então, não julgue o comportamento, acolha. Seja aquele que ajuda a levantar o que está caído. De qualquer forma, necessitam de amizade, compreensão e ajuda. Ninguém falha por querer.
Se assim sucede, porém, a pessoa está com discernimento afetado, atravessando um processo sutil de alienação mental. O que ela quer dizer? Que nós não erramos intencionalmente, nós não falhamos porque queremos. Se for assim, se nós escolhemos errar, se nós estamos desejosos de cometer equívocos, é porque nós estamos com problemas. E aí ela entra no aspecto da alienação mental, ou seja, há um transtorno que nos tira a capacidade de discernimento, a capacidade de pensar com clareza. Ou seja, nós não temos a consciência, nós não estamos ali em condições até de responder com os nossos atos. Muitas vezes são pessoas demenciadas. Então, é nesse sentido que ela nos alerta para que a gente tenha compreensão de que o erro, em geral, ocorre por uma invigilância, por um desconhecimento, né? Aí nossa ignorância, e não por vontade, a menos que a gente esteja de fato muito transtornado. O indivíduo arrogante esconde a íntima fragilidade no porte altaneiro, temerário. Então, a pessoa, né, que é arrogante, né, se mostra ali forte, mas naquele porte que até amedronta as pessoas, mas dentro dela há uma imensa fragilidade. Tal comportamento exterior, né, que tem um porte de força, é para esconder, para camuflar. É um mecanismo de defesa, é uma máscara. O homem prepotente sofre de complexo de inferioridade. Então, todas essas pessoas que se elevam demais é para compensar um sentimento de extrema inferioridade. Quem acusa o próximo em insistentes gestos de falsa justiça é vítima de inveja corrosiva. Olha, a pessoa que está acusando o outro sendo injusto, aí ela fala de não ser uma acusação que, né, que caiba, aquela que extrapola, aquela que já entra com falseando ali as razões. Essa pessoa, por trás dessa ação, desse gesto, tem uma inveja enorme daquele outro e quer destruí-lo. A inveja é destrutiva, né? Assim como a culpa. Aquele que só procura posições de relevo vive fugindo de si mesmo. Quase sempre, as pessoas refletem o oposto do que são em realidade. Por que isso acontece? Porque às vezes é muito doloroso entrar em contato com a nossa realidade, entrar em contato com as nossas fragilidades, com a nossa inferioridade. Nós somos ainda muito imperfeitos. Eu recentemente falei com uma pessoa que dizia que não se amava, que não gostava de si. E eu vi ali uma possibilidade, uma porta aberta para a pessoa que já não se eleva mais, mas ela já consegue ver a sua inferioridade. Ela não gosta, ela quer ser maior do que ela é. Então, desagrada o fato dela ser uma pessoa que ela não gosta. Mas é uma porta que eu falei porque é uma esperança. Abre-se ali a oportunidade dela fazer um processo de autoconhecimento e de dizer, ok, eu sou invejoso, eu não gosto de ser invejoso, mas eu descobri que eu sou. Isso tem a ver com o meu ego,
porque eu fico querendo ter as coisas para mim e não suporto que o outro seja feliz e que tenha as coisas, né, dele. Mas eu já consigo entrar em contato com essa realidade. E aí eu entro num processo de transformação, porque eu admito isso em mim e passo a não exigir de mim a perfeição que eu não tenho. Quando eu não me cobro essa perfeição, o fardo já não fica tão pesado. Eu já começo a olhar para mim na condição que eu sou e buscar agir já mais em conformidade com aquilo que eu posso ser. Quase sempre, então, já falei, as pessoas refletem o oposto. Isso é um mecanismo de defesa do ego, que a gente vai falar que é uma compensação, né? Existem outros mecanismos que também faz com que a gente se apresente de outra forma, né? Ou que a gente não se reconheça como é. Dulcifica, portanto, os teus critérios de observação, não sobrecarregando de exigências esses infelizes disfarçados, portadores de sorrisos de triunfo nos lábios e amarguras no coração. Então, dulcifica, fica doce, seja suave, seja mais amoroso, seja mais afetuoso com aqueles que estão ali sobrecarregados com as próprias exigências. Eles querem ser maiores do que eles são. Eles vão sofrer com isso. Todos nós, se nos colocarmos num degrau acima do que realmente somos, a nossa queda vai ser grande, né? Vai machucar. Então, vamos ser mais compreensivos, termos compaixão. Aqui, essas pessoas que colocam sorrisos de triunfo, como a gente vê nas redes sociais, foto que todo mundo está sorrindo, parece que todo mundo tem uma vida perfeita e feliz, mas ali por trás tem uma amargura no coração, como ela coloca. A viagem evolutiva de sublimação pessoal é muito solitária. É um processo individual. Não há como alguém se tornar melhor por mim. Não há como alguém fazer o meu dever. Não há como alguém evoluir no meu lugar. Só eu posso fazer isso por mim. Por maior que seja a soma de ajuda e companheirismo que se apresente, os esforços iluminativos e de superação sempre pertencem a cada qual, sem transferência nem fuga à própria responsabilidade. É da responsabilidade de cada um de nós seguir a própria jornada de evolução, cumprir com os próprios deveres assumidos. Então não há como transferir. Ninguém vai fazer por nós aquilo que nos compete. O amor que se recebe torna-se estímulo, mas a ação será do viajante decidido. A gente tem que decidir em fazer essa jornada. Somos caminhantes, viajantes, né, aqui na Terra. E podemos receber amor, podemos receber amparo, estímulo, né, incentivo, podemos receber muito e recebemos, porque Deus nos ampara o tempo todo. Mas é para que a gente continue no esforço da nossa caminhada. Contribui, pois, com o teu próximo, amenizando-lhe as cruezas da luta, porquanto ele já carrega o próprio fardo na árdua ascensão, não dispondo de forças para novas cargas de desrespeito e de impiedade que às vezes lhe são depositadas sobre os ombros cansados.
Então, ela encerra aqui, nos convocando a essa reflexão de que não devemos ficar no lugar de reclamar, criticar o outro, apontar-lhe os defeitos, a menos que a gente possa contribuir para ajudar essa pessoa. Estejamos no caminho junto às outras pessoas para contribuir, para engrandecer, para enriquecer, para auxiliar. Não acrescente peso maior no ombro já cansado de tantos de nós. Nós todos carregamos fardos pesados, porque nós temos uma fé vacilante. Então, vamos auxiliar. Não dá para a gente carregar o que é do outro, mas a gente pode não aumentar a carga e auxiliar, dando estímulo, né? A força, nesse caso, é uma força de depositar nessa pessoa, né? Que a confiança de que todos nós somos capazes de enfrentar as nossas dificuldades. Todos nós possamos fazer uma reflexão dessa postura que é, né, responsabilidade, que ela fala, nós não podemos fugir à nossa responsabilidade de trilharmos o nosso caminho de evolução, mas também de não atrapalhar o caminho do outro. Desejo a todos um ótimo dia, muita paz, meus amigos, e até o nosso próximo encontro.